O senhor, numa das suas denúncias também da praxis partidária, falou que há uma herança de comportamento muito maçónica que transborda para a nossa vida pública. Maçónica no sentido de, eu tenho aqui o termo que o senhor usou, amigos que se defendem uns aos outros, portanto, pois, entre amigos, grupos de interesse. É evidente. O senhor sabe que entre os medos que na nossa vida pública há, se quer enunciar o termo. Apercebi-me, quando estava no Partido Socialista e estava na Assembleia da República, até, por exemplo, sei lá, nos inquéritos parlamentares, apercebi-me de que havia mudanças de opinião de colegas, deputados, de gente do partido, às vezes abruptas, que eram inexplicáveis. Uma pessoa estava a defender uma coisa e de repente passava a defender outra. Às vezes diziam-me a mim, fulano é incompetente e tal. E de repente escolhiam-no para isto ou para aquilo. Não é assim tão mau como... Bom, e depois comecei a verificar que isso se passava com pessoas que eu sabia eram membros da maçonaria. E verifiquei, pouco a pouco, que havia como que a maçonaria era usada para proteger ou para potenciar as possibilidades de certas pessoas, de certos membros, quando eles tinham oportunidades de acesso a um lugar qualquer. Lugar na economia, lugar na... Bom, essa prática que eu verifiquei que era uma prática chamada solidariedade entre os maçónicos, que também já estava a ser utilizada por pessoas que nem sequer eram das Irmandades. Eram antigos funcionários do partido que estavam nas autarquias, eram funcionários dos partidos que estavam em funções, eram os deputados, era o poder económico. Eu estive nas comissões de inquérito, ao caso do BPA, por exemplo, ao caso do TOTA, Chapalimau, etc. E verifiquei que alguns dos colegas, em determinada altura, quando se tratava de tomar decisões dentro da comissão de inquérito, saíam para ir fazer os telefonemas, uns para o Chapalimau, outros para o presidente do BCP nessa altura, o Jardim Gonçalves, outros para a hierarquia do partido, para saber como é que se deviam comportar. Ou seja, eu comecei a verificar que no interior do partido e na prática do partido, as pessoas, não eram todas, é evidente, mas havia ali pessoas que atuavam de acordo com aquilo que lhes era dito de fora do partido, os interesses normalmente económicos. E verifiquei que depois havia uma grande solidariedade entre os membros do partido, e que isso era uma prática que eu tinha verificado e existia na maçonaria. E, portanto, eu fiz essa ligação. Vocês desculpem-me. E repare, essa solidariedade muito forte faz com que, por exemplo, pessoas que, apesar de tudo, teriam condições, do meu ponto de vista, para fazer alguma limpeza no Partido Socialista. E cito o nome para que não fique a ideia de que isto é abstrato, que é o António José Seguro, por exemplo. Não queira fazer nada porque isso era considerado desleal, era considerado contra o partido. Aquilo que, do meu ponto de vista, seria defender o futuro do partido, seria de fazer com que os erros cometidos por este governo e por este primeiro-ministro digamos, não fossem levados às últimas consequências, deixando um vazio completo no futuro, mostrando que havia forças dentro do Partido Socialista capazes, pelo menos, de ter alguma oposição, por força desse conceito e dessa filosofia de solidariedade, faz com que ninguém se mexa. Outra que o senhor deu é que os partidos são um povo. Eu retirei esta sua são declaração um povo, de uma das suas entrevistas. Nomeadamente os partidos do arco do poder, porque estão mais próximos do poder económico. Portanto, eu detesto estes partidos políticos que têm tomado conta do país. São responsáveis por grande parte da desgraça que está a acontecer neste país. Desculpe pedir-lhe uma explicitação. Todos os partidos, o senhor não vê nenhum comportamento redentor mas os outros estão a desempenhar umas funções de amanuenses. Eles estão lá para discutir, contrariar o governo e depois, coitados, são vencidos na parte final e depois têm que passar para outro tema seguinte. Quer dizer, os outros são uma expressão de um povo
que ainda sabe protestar qualquer coisa, mas aquilo não serve para nada. Os outros aos partidos do arco não da zona esquerda. Nada, mas o PC e o Bloco de Esquerda não servem para nada deste ponto de vista de uma mudança geral. Pois nós temos aí, se me permite, temos um problema, um azar. Quer dizer, quando nós analisamos as circunstâncias da vida política portuguesa, há um conjunto de fatores que poderiam não ter sido assim, poderiam ter sido diferentes, mas foram conduzidos para o lado pior. Temos, enfim, entre o PSD e o CDS, são partidos do arco do poder e o PS, e, portanto, eu trato-os todos da mesma maneira, porque todos têm este problema do centralismo, chamado centralismo democrático, o modelo, no fundo é um modelo leninista, nos partidos da direita, que é uma coisa espantosa. Mas à esquerda tivemos este azar de os partidos da esquerda portuguesa, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, terem concessões políticas do século XIX. Quando se fizer uma análise deste período, nós verificamos que estão ainda a defender soluções que no mundo moderno dificilmente têm viabilidade. E consideram que toda a análise das circunstâncias hoje da vida, nomeadamente da vida económica, se resolvem com soluções do século XIX. O que, naturalmente, fez com que a sua base de apoio seja muito restrita, não cresça, ou cresça dificilmente, e só cresce na base, digamos, da incompetência dos partidos do poder, nomeadamente do Partido Socialista, e tem uma limitação de crescimento. E devotaram todo o seu tempo apenas à reivindicação. Ora, os portugueses têm hoje consciência, uma parte substancial dos portugueses têm consciência, de que independentemente de se fazerem críticas políticas a qualquer dos partidos, é necessário ter ideias claras de como resolver o problema, porque senão não há credibilidade para aceder ao poder. E é evidente que a esquerda portuguesa não tem soluções. Não tem soluções, ou são soluções do século XIX. Nem do XIX, nem do XVIII, nem do XVII. São soluções datadas. O que aconteceu verdadeiramente à esquerda portuguesa, enfim, considerando como tais essas forças, é que, pretendendo ser revolucionárias, elas pugnam pelo chamado Estado Social que todos os discípulos de Marx condenaram como um instrumento da burguesia na exploração do proletariado. Quer dizer, eles são iguais a PS, PSD e CDS. E como isto é inviável para o CDS, para o PSD e PP, eles também têm um caminho de inviabilidade. Porque se vocês repararem, as reivindicações mais entusiásticas desses partidos é Estado Social. É Estado Social. E isto não é do tempo do Marx, mas foram os discípulos dele que consideraram que era um instrumento ao serviço da burguesia. E eles também querem o Estado Social ao serviço da burguesia. Bom, portanto, não há distinção nenhuma. E, portanto, eu não perco tempo com essa conversa que vocês perdem com os partidos, porque não é por aí que se passa. Ou os partidos, todos eles, levam um encontrão qualquer e um susto, e percebem que têm que viver no mundo em questão e com as limitações que nós próprios nos autocriamos. É a democraticidade dos partidos, a democracia. Se você tiver eleições primárias para a escolha dos candidatos a cargos políticos, dá um passo importante na democratização dos partidos. Henrique, e não é por acaso que eles odeiam eleições primárias ou odeiam a democracia. Você sabe que é o Sporting Clube Portugal. É um clube que joga a bola. Eu sei. Eu não sou. Até sou sportinguista. Eu também sabia, foi por isso que falei de Sporting. Bom, lá estão eles, coitados, para descobrir um presidente. Um diz que traz montes de dinheiro, mas hoje já não leva o dinheiro, não sei porquê. Depois o outro é primo, não sei quem. É a mesma coisa, é perder tempo com isso. Ou os portugueses, e os portugueses, incluídos esses, percebem que já estão na fase inevitável, já estão na fase em que a tropa não pode vencer a guerra e o país não pode continuar a ser um império colonial. Já estamos nessa fase. Eu dou-lhes exemplos muito claros e muito categóricos. Isto é a evolução da dívida pública portuguesa desde 1800 e tal até agora. Esta linha verde, não sei quem é que está a transmitir. É aquela. Vai ser esta Câmara aqui de cima. Esta verde. Quer dizer, isto subiu com a democracia parlamentar, enfim, lá houve coisas parecidas com as de agora, e depois, quando o dinheiro acabou, como já devíamos muito, tivemos que nos entregar a um sujeito que tomasse conta do dinheiro. Saltou o Salazar e veio pôr as contas em ordem. Até aqui. Ele saiu. E nós,
resolvemos voltar a pôr as contas em desordem. Estamos aqui. Ora, se vocês repararem, dali para ali são partidos. Até ali são partidos. Bom, ou é uma grande coincidência, ou os partidos têm alguma influência nisto. Quer dizer, só não ferramos o calote e não pomos o país de tanga isso é verdade, quando não há partidos. Ainda que seja perigoso, esse raciocínio é verdade. É perigosíssimo. Por isso é que eu guardei para trazer aqui. Henrique Neto fala da perigosidade deste raciocínio, uma vez porque que já não é a primeira muitas vez vezes que a lógica, eu compreendo aquilo, houve um período... o período do anterior regime em totalitarismo, que pôs em ordem as finanças públicas, isso todos nós conhecemos. Claro que uma sociedade não vive apenas de ter as finanças públicas em ordem, apesar da necessidade das finanças públicas em ordem, é muito importante. E sabemos que os partidos políticos têm um apetite voraz em Portugal, quer dizer, e que conduziram a isto. Essa gente, chama-se maçonaria, outra coisa qualquer, está lá instalada. E tudo o que a gente diz aqui serve para amanhã ou depois, quando algum deles, porventura, nos vir, tem, olha, estes anjinhos a pensarem que a gente vai mudar alguma coisa. Patetas, bom. E andamos há décadas a tratar de patetices. Nós temos é de explicar ao povo que isto é o produto de um país governado, por acaso ou não, por partidos, põe o país na insolvência. Volta a ser governado por países. Pode voltar a pôr o país na insolvência. Quando não teve partidos, lá conseguiu compor as contas. Vamos situar o registro claramente. O senhor não está a advogar que nós voltemos ao... Não, eu estou a dizer é pensemos nisto. Claro, porque isto ninguém viu, que... nem ninguém disse, até agora. Claro que... Alguns não dizem bem medo de dizer, não percebi porquê. É evidente. Portanto, Mas só que se pode dizer, e você pode dizer com razão, é que a má gestão dos partidos políticos retiraram para eles e para os agentes políticos, nesta Segunda República, a maior parte, e os benefícios sociais foram a parte menor. Henrique Neto, nesta zona aqui que não é de República nenhuma, é do Pois, estou a dizer a Primeira e a Segunda República. A primeira aqui, a primeira aí e a segunda com a dívida a subir. Isto é um acaso. Isto foi uma maldição do tempo. Não é um acaso. Aqui os anos 20, 30 foram anos Temos de guerra. Que explicar isso. Bom, agora, por acaso, enquanto não houve partidos, a gente enfim, foi pagando aos caradores sem 7%. Não para os partidos, ficamos estrangulados a pagar juros. Bom, eu convido o país a pensar com a certeza de que eu gosto de melões de Almeirim e não gosto de umas abóboras que se vendem por aí. Não? Claro. Segundo ponto, que é o seu social. Pois, é o social. Mas nós temos que criar um social que seja suscetível de manter. Sustentável. Gente, não vale a pena dar aí dinheiro às pessoas e injeções e camas e médicos e professores. Até de forma incompetente, não é? E de forma discricionária. Eu já nem vou aí, neste programa virei noutro. O que é que está aqui? Gostaria que também se percebesse isto. O senhor está a testar as nossas capacidades dos nossos câmaras, mas aí está um colega meu... Eu gostaria de ter uma coisa que se projetasse e eu aqui com um ponteiro explicado. Mas nunca se conseguiu essa técnica. Nunca se conseguiu essa tecnologia aqui. Portanto, esta linha vermelha, começa aqui, vai ali, é a linha desde 95. Lá está a altura em que algumas hienas apareceram por aí e eu felizmente fugi. Até agora, até 2010. Quer dizer, a despesa corrente primária, que é tudo que o Estado gasta, menos os juros e menos as despesas de capital, no fundo as despesas pesadas, representa isto. Ora, isto começa por 32% e está apenas em 44%. Pronto. É por isso que eu digo com toda, e com isto terminaria este ponto, e digo com toda a clareza, eu considero que este governo atual do Partido Socialista está a fazer tanto mal ao país, por esta razão essencial, porque por um lado não sabe tomar as medidas corretivas e por outro lado não tem credibilidade para as tomar, que eu acho que é urgente que a situação política portuguesa mude. E mude, nem me preocupa muito que mude para outro partido, qual é esse partido, mas é essencial mudar para que nós possamos debater de uma maneira mais livre e mais aberta quais são as soluções. Eu comungo de tudo isso, lamento dizer-lhe, a nossa amizade permite-me que lhe diga que você me está a parecer o PSD atual, e que é um grupo até agora mais ou menos de anjinhos. E isto digo com muita facilidade e muita franqueza, porque também lhes digo a eles em privado.
Então vai-se começar a tratar do problema social em 3 linhas num número de um artigo que nem sei qual é da Constituição. É conversa, é o que vocês querem. É começar a conversar. Bom, claro, num país como o nosso, vem logo o engenheiro Sócrates, não faz ideia nenhuma do que está a dizer. Se ninguém lhe apresentou isto nunca. Mas eu presumo que conhece que isso é conhece, assim. Mas alguém que olhe para este número pode prometer segurança social. Se for inconsciente, pode. Tirando ele Se for inconsciente, alegre. pode. Está bem, eu estou a admitir que alguém tem alguma consciência, não conhece eu não. Porque estas coisas não são trabalhadas. E não são trabalhadas porque esta gente... Não, agora o Mário vai-me dizer que estamos no fim, claro. Como é óbvio. Existe uma coisa chamada relógio. Enquanto foi permitir conversa que não conduz a nada, você bate palmas. Não bati uma única vez palmas se me fizeram ainda não. Quando se quer começar a falar de uma coisa séria, a primeira coisa que os políticos portugueses têm de perceber é que eles, ou alguém aparentado com eles, conduz o país sempre à insolvência. Gráfico passei. Segunda coisa, que pugnam por uma realidade que é impossível e que estoura. Mas isso o Henrique Neto disse aqui claramente. Mas isto é mostrar, não é dizer, Mário. Olhar para isto é diferente. Não, você sabe, Mário, a gente diverge numa coisa. Você gosta de paleio e eu não gosto. É simples. Vocês, o Mário, ouça, você como todas as pessoas do cotidiano, da comunicação social, querem lá saber se aquilo é o melhor método. Querem. Se soubessem, não quisessem, não tínhamos este programa, não é? Não. E é por isso... Por difícil que seja suportá-lo por vezes, como é um dos casos hoje. A comunicação social, havemos de discuti-lo aqui, se vocês quiserem, tem uma causa de responsabilidade porque não pega nenhum problema a sério e estudado. Ouça, o país precisa perceber que com mais 5 anos isto está estourado. Sobre a comunicação. Dr. Medina Carreira, o senhor e o engenheiro Henrique Neto são, se me dão licença, são senadores da nossa vida pública. Há muitos anos, com uma certa consonância até, têm vindo a denunciar aspectos da incapacidade da nossa economia sustentar, no fim de contas, o Estado Social que todos queremos ter. No entanto, e aqui está a primeira provocação que eu lhe dirijo, os senhores têm sido cilindrados pelas máquinas políticas, ao ponto do quase silenciamento, não obviamente em veículos de exceção, como é este programa, e outras zonas onde ainda têm penetração, normalmente nos vossos artigos de opinião, mas a verdade é que o sistema tem um poder tal que tenta eliminar a sua reflexão. Da vossa? Propriamente não me sinto cilindrado por coisa nenhuma. Sentir-me se aparecesse alguém com algum argumento que valesse a pena, porque eu nem perco tempo com esses cilindros. Você sabe, é muito difícil este país iniciar um percurso sério. Porque quando vocês falam de diálogo, vocês estão a falar do diálogo em Portugal como possível entre o marido enganado e a mulher adúltera. Não é fácil. Porque aqui o povo é o marido enganado e a mulher adúltera é a governação. E isto não é possível. Entre mentirosos e pessoas crédulas não é possível diálogo. Este país está ótimo, eu vou dizer, está no bom caminho. Crescemos 15% aqui, descemos só 0,3% acolá, esperamos 4% além. Uma confusão. Tratamos a dívida como se fosse algo exportável. Exportamos dívida, imagine-se essa mercadoria que os portugueses julgam que andamos a vender aos sacos. Portanto, a primeira condição para a sociedade portuguesa conviver e enfrentar os graves e crescentemente graves problemas, porque não esqueçam que quando nós estamos a falar em 6 ou 7% de juros, isto é uma coisa absolutamente inviável. Tirando, enfim, alguns bons negócios, como o professor Paulo Moraes diz que o negócio da corrupção é mais rendoso que a droga, mas quer dizer, tirando assim alguns bons negócios que vigoram na nossa sociedade, a droga, a cunha, esta prostituição política generalizada, não é possível ninguém falar com ninguém. E hoje em Portugal a sociedade portuguesa não acredita em ninguém. Eu costumo dizer, enfim, Deus vá, de longe vá
este agoiro, que se um dia for preciso alguém ir à televisão sossegar os portugueses, eu não vejo um português em que se acredite para ir à televisão sossegar os portugueses. Não vejo.